Qual a diferença entre a Bíblia católica e a protestante? De fato, a Bíblia publicada pelos protestantes não contém 7 livros do Antigo Testamento, que se acham na Bíblia dos católicos, a saber, Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico ou Sirácida, primeiro e segundo livro dos Macabeus, além de fragmentos como Esther 10, de 4 a 16 e 24, e Daniel 3, 24 a 90 e 13s. Eis alguns vocábulos chaves. Primeiro, cânon, do grego canon, regra, medida e catálogo. Segundo, canônico, livro catalogado, que significa que também é inspirado por Deus. Terceiro, protocanônico, livro catalogado proton, isto é, em primeiro lugar ou sempre catalogado. Deuterocanônico, livro catalogado, deuteron, ou em segunda instância, posteriormente, após ter sido controvertido. Quinto, apócrifo, do grego apócrifos, livro oculto, isto é, não lido nas assembleias públicas de culto, reservado à leitura particular. Em consequência, livro não canônico, não catalogado, embora tenha aparência de livro canônico, exemplo, Evangelho segundo Tomé, Evangelho da Infância, Assunção de Moisés. Os apócrifos, embora tenham sido durante séculos tidos como desprezíveis portadores de lendas, são ultimamente reconhecidos como valiosos para a história do cristianismo, por 3 motivos, a saber: primeiro, através de suas afirmações, referem-se ao modo de pensar dos judeus e cristãos dos séculos pouco anteriores e posteriores a Cristo, século II antes de Cristo até século V depois de Cristo. Segundo, podem conter proposições verdadeiras que não foram consignadas pelos autores sagrados. Os nomes dos genitores de Maria Santíssima, sua apresentação no templo aos 3 anos de idade, sua assunção corporal. Terceiro, contém sentenças de hereges que contribuem para a compreensão da história do credo. O cânon católico compreende 47 livros do Antigo Testamento, caso se conte como unidade distinta a carta de Jeremias, igual a Baruque 6. Se, ao contrário, a mesma for considerada como o capítulo 6 de Baruque, o total é de 46 livros. No Novo Testamento, há 27 livros, o que perfaz 74 ou 73 livros sagrados ao todo. Examinemos agora a maneira como se foi formando o catálogo do Antigo Testamento. História do catálogo do Antigo Testamento. As passagens bíblicas começaram a ser escritas esporadicamente desde os tempos anteriores a Moisés. Cumpre ressaltar que a escrita era uma arte rara e cara na antiguidade. Moisés foi o primeiro codificador das tradições orais e escritas de Israel, no século XIII a.C. A essas tradições, leis, narrativas, peças litúrgicas, foram sendo acrescidos, aos poucos, outros escritos no decorrer dos séculos, sem que os judeus se preocupassem com a catalogação dos mesmos. Todavia, no século I da era cristã, deu-se um fato importante. Começaram a aparecer os livros cristãos, cartas de São Paulo, evangelhos, que se apresentavam como a contribuição dos livros sagrados dos judeus. Esses, porém, não tendo aceitado o Cristo,
trataram de impedir que se fizesse a aglutinação de livros judeus e livros cristãos. Por isso, reuniram-se no Sínodo de Jamniá, ao sul da Palestina, por volta do ano 100 depois de Cristo, a fim de estabelecer as exigências que deveriam caracterizar os livros sagrados ou inspirados por Deus. Foram estipulados os seguintes critérios. Primeiro, o livro sagrado não pode ter sido escrito fora da terra de Israel. Segundo, não em língua aramaica ou grega, mas somente em hebraico. É a língua pátria do povo israelita. Terceiro, não depois de Esdras, 458 a 428 a.C. Quarto, não em contradição com a Torá, ou lei de Moisés. Em consequência, os judeus da Palestina fecharam seu cânon sagrado sem reconhecer livros e escritos que não obedeciam a tais critérios. Acontece, porém, que em Alexandria, no Egito, havia uma próspera colônia judaica que, vivendo em terra estrangeira e falando língua estrangeira, o grego, não adotou os critérios nacionalistas estipulados pelos judeus de Jamniá. Os judeus de Alexandria chegaram a traduzir os livros sagrados hebraicos para o grego entre 250 e 100 a.C., dando assim origem à versão grega dita alexandrina, ou dos 70 intérpretes. Essa edição bíblica grega encerra livros que os judeus de Jamnia não aceitaram, mas que os de Alexandria liam como palavra de Deus. Assim, são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico ou Sirácida, primeiro e segundo dos Macabeus, além de Esther, 10, de 4 a 16, 24, e Daniel 3, de 24 a 90, 13s. O cânon restrito e o amplo. Podemos, pois, dizer que havia dois cânones entre os judeus no início da era cristã: o restrito, da Palestina, e o amplo, de Alexandria. Ora, acontece que os apóstolos e evangelistas, ao escreverem o Novo Testamento em grego, citavam o Antigo Testamento, usando a tradução grega de Alexandria, mesmo quando esta diferia do texto hebraico. Tenhamos em vista Mateus 1:23, cita Isaías 7:14. Hebreus 10:5 cita Salmo 47. Esta tornou-se a forma comum entre os cristãos. Em consequência, o cânon amplo, incluindo os 7 livros já citados, passou para o uso dos cristãos. Verdade é que, do século II ao IV, houve dúvidas entre os escritores cristãos com referência aos 7 livros, sendo que alguns se valiam da autoridade dos judeus de Jerusalém para hesitar. Finalmente, porém, prevaleceu na Igreja a consciência de que o cânon do Antigo Testamento deveria ser o de Alexandria, adotado pelos apóstolos. Em vista disso, os concílios regionais de Hipona, 393, Cartago III, 397, Cartago IV, 419 e Trullos, 692, definiram sucessivamente o cânon amplo como sendo o da Igreja. Essa definição foi repetida pelos concílios de Florença, 1442, Trento, 1546 e Vaticano I, 1870. Durante a Idade Média, pode-se dizer que houve unanimidade entre os cristãos a respeito do cânon. No século XVI, porém, Martinho Lutero,
1483 a 1546, querendo contestar a Igreja, resolveu adotar o cânon dos judeus da Palestina, deixando de lado os 7 livros deuterocanônicos que a Igreja recebera dos judeus de Alexandria. É essa a razão pela qual a Bíblia dos protestantes não tem os 7 livros e os fragmentos que a Bíblia dos católicos inclui. Para dirimir as dúvidas, observemos que a. Os critérios adotados pelos judeus de Jamnia para não reconhecer certos livros sagrados eram critérios nacionalistas, devidos ao fato de que, desde 587 a.C., os judeus viviam sob jugo estrangeiro, o que lhes suscitava profunda aversão aos povos pagãos. B. É o Espírito Santo quem guia a Igreja de Cristo e fez com que, após o período de hesitação, séculos I a IV, os cristãos reconhecessem como válido o cânon amplo. Aliás, para definir o cânon bíblico, não se pode apelar para o estilo ou o conteúdo ou os frutos dos livros sagrados, pois tais critérios deixarão sempre margem para dúvidas. É unicamente a tradição oral, anterior à escrita, proferida autenticamente pela Igreja, a quem Cristo assiste, que pode definir o catálogo bíblico. Os protestantes, que dizem só reconhecer a Bíblia como fonte da revelação divina, não podem furtar-se a apelar para a tradição oral, a fim de definir o seu catálogo bíblico. Pode-se ainda observar que o próprio Lutero traduziu para o alemão os livros deuterocanônicos, o que bem mostra que eles eram usuais entre os cristãos. Não foi o Concílio de Trento que os introduziu no cânon. Para os católicos, os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento são tão valiosos quanto os protocanônicos. São a palavra de Deus inerrante que, aliás, os próprios judeus da Palestina estimavam e liam como textos edificantes.